festas juninas, a gente tem uma preocupação, né, para quem tem animais ou pessoas com hipersensibilidade auditiva, porque em casa a gente se depara com aqueles barulhos dos fogos de artifícios e efeitos sonoros. Eles são proibidos em várias cidades do estado, entre elas Caicó. Por isso que o Cardoso Silva chega aqui ao vivo para falar sobre esse assunto junto com a gente. Bom dia mais uma vez, Cardoso. Bom dia, Cardoso. Isso é que é a riqueza do atendimento. Bom dia para você, Hugo, Paulinho, amigos do estúdio. É isso mesmo, viu? O São João, eu particularmente gosto muito do período junino, sabe? As fogueiras, a pamonha, a canjica. Mas tem aquele outro lado, né, meu amigo Júnior Santiago? Os fogos de artifício, que no passado era uma coisa natural, uma coisa normal, muitos fogos, muitas fogueiras, mas aí claro que o tempo vai passando e as coisas vão se alinhando, né? E sabemos que nem todo mundo, digamos, fica bem, né? Fica bem com a questão dos fogos. E em Caicó existe uma lei municipal 5.407/2022, que proíbe a utilização, queima e soltura de fogo de artifício com efeito sonoro ruidoso em todo o território do município. Sabemos que existe a lei, mas não existe fiscalização para isso, né? E aí os fogos acabam realmente sendo utilizados com barulho. A rede de proteção à criança e adolescentes está com essa campanha aí, São João com respeito é possível e necessário. Mas é muito possível, né, Júnior Santiago, que é da rede de proteção à criança e ao adolescente aqui no Seridó. E essa campanha vem exatamente nesse período para alertar as pessoas, para evitar a soltura de fogos de artifício com barulho. Animais não gostam, crianças também com o transtorno do aspecto autista também não. Bom dia. Bom dia, isso mesmo, nós estamos em rede de proteção nessa campanha de sensibilização, de comunicação para essa conscientização. A lei estabelece justamente esse respeito com esse público, de pessoas com transtorno do espectro autista, crianças e adolescentes. Os fogos sonoros, ruidosos, causam ali aquele estampido alto, muitos problemas psíquico, emocional, de desorganização sensorial. A hipersensibilidade causa a automutilação, colapso emocional. Os idosos, sobretudo aqueles com doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, a confusão mental, a taquicardia, quedas. Nos animais há um sofrimento, um desespero, a fuga, a taquicardia, a parada cardíaca. Então, assim, essa lei, ela é justamente para uma lei despertar a consciência, a responsabilidade social, a inclusão e o respeito, sobretudo com esse público que necessita que todos tenham seu espaço, que todos desfrutem de um São João sem aqueles fogos sonoros, ruidosos, de alto barulho. Então, a tradição não combina com barulho. Então, você tem que respeitar esse público e a lei está estabelecida para justamente promover essa empatia, que desperte essa empatia e que sejamos todos ali partícipes de uma festa bonita. Júnior, a lei ela existe no papel. No Brasil nós temos muitas leis que existem no papel, mas infelizmente algumas delas não saem do papel e não acontecem na prática, infelizmente, né? Isso. A lei 5.407 de 2022 ainda carece da regulamentação por parte do Executivo para que ela possa realmente ter a fiscalização e a responsabilização. Porque aquele que comete a infração de não respeitar a lei é uma multa de um valor de um salário mínimo destinado para o Fundo da Infância e Adolescência. E se for reincidente, é R$500 a mais em cada infração cometida. Então, necessita da sensibilização, da conscientização e, sobretudo, da regulamentação. São 3 anos que a gente está numa campanha permanente, juntamente com outros membros da rede de proteção, como a Associação Corujas do Seridó, que trabalha justamente com esse público, e junto nós somamos essas forças para ampliar e fortalecer esse arco de proteção para que crianças e adolescentes com TEA, os idosos, os animais, os enfermos, eles tenham ali uma condição de participar com respeito. O caminho seria cada vez mais a educação
e a questão que envolve, claro, o comércio dos fogos, para aquelas pessoas que ganham aquele pão de cada dia, precisa vender, mas que se possa utilizar fogos sem barulho, aqueles fogos que causam realmente aí aquela luz, que seja bonito, mas que não seja agressivo. Isso mesmo. A tradição, como eu disse, ela não combina com o barulho, porque o barulho ele exclui, ele causa dor e sofrimento àqueles que necessitam do cuidado e como a seus familiares. E aí justamente a lei ela não veda os fogos luminosos, todo aquele esplendor visual, nem aqueles foguinhos de baixa intensidade. Está permitido. O que não pode é aqueles de ruidosos sonoros de alta potência, que aí sim machuca, causa dor e afeta psíquico, emocionalmente e físico esse público. Então, realmente, cada um fazer a sua parte, principalmente as famílias, né? Pessoa que tem criança em casa, adolescente em casa, que é comum adolescente comprar fogos. É preciso olhar da família também. É preciso olhar da família, é um dever da família, da sociedade e do Estado a proteção à criança, ao adolescente e a esses outros que compõem esses grupos familiares. Então é um dever de todos, não é só um dever constitucional, é um dever moral, é um dever empático. Então a família também saiba, conheça a lei, seja um defensor, um sensibilizador, para que tenhamos realmente a inclusão e a empatia presente em nossas relações interpessoais. Muito bem, conversamos aí com o Júnior Santiago, que fala exatamente sobre essa questão que envolve a soltura de fogos de artifício com barulho, com grande potência, nesse período junino. Então vamos aí ter empatia, como disse aí o Júnior Santiago, e respeitar crianças, idosos, animais. Vamos fazer a nossa parte, porque todo mundo fazendo a nossa parte, fazendo a sua parte, acaba realmente dando certo. Voltamos para o estúdio, Hugo e a equipe com muito mais notícia, com muito mais informação. Bom dia. Bom dia, Cardoso. Muito obrigado, tá, Paulinho? São tradições, né, que antigamente eram permitidas, mas que hoje em dia a gente já repensou tudo isso, né? E é importante que as pessoas também tenham essa conscientização. E se adaptem, né, ao novo, principalmente. E olha, gente,